Bom, e agora eu devolvo a palavra para você, para que você faça a palestra de abertura do Dia da Internet, da 9ª edição do Dia da Internet Segura no Brasil, com o tema Internet das Coisas, desafios à segurança e à privacidade no mundo de coisas interconectadas. Conta para a gente que coisas são essas e o que é que o MCTIC tem feito ou tem pensado e planejado a respeito disso. Tá, joia. Muito obrigado. Dizer que são mais dúvidas e menos certezas ainda, né? A internet das coisas que também em Minas se fala que é a internet dos trens, né? Mas que é um tema que, assim como a internet hoje já nos traz desafios, a internet das coisas também nos trará grandes desafios, né? Primeiro, em nome do Ministério, e agora falando pelo Ministério, Tiago, né, trazer uma saudação do ministro, Gilberto Kassab, para a iniciativa do Dia da Internet Segura. Dizer que estamos muito felizes de estar aqui, né, num evento de extrema importância para o desenvolvimento da internet no país, né? E queria abordar alguns aspectos, né? O primeiro aspecto eu mencionei brevemente, saudar também a todos que estão nos acompanhando pelo sistema de vídeo online. Dizer também, como já mencionei na abertura, que o Ministério, então, ele ampliou sua atividade em torno do desenvolvimento da internet. Nós tínhamos, no Ministério das Comunicações, a Secretaria de Telecomunicações, que cuidava das atividades relacionadas ao desenvolvimento da infraestrutura de telecomunicações, cuidava do acompanhamento do Programa Nacional de Banda Larga, um grande conjunto de ações encaminhadas nessa direção do desenvolvimento da banda larga. E nós tínhamos no Ministério de Ciência e Tecnologia a CEPIM, que é a Secretaria de Política de Informática, que atuava, de certa maneira, para o desenvolvimento da internet, do ponto de vista das aplicações que rodam sobre a internet. Pois bem, quando houve a fusão, tivemos a oportunidade de rediscutir esse tema, e a CEPIM, que é a Secretaria de Política de Informática, que agora eu sou responsável, ela assumiu algumas novas competências para tratar do fenômeno digital. Então, hoje, a Secretaria de Política de Informática, nós temos uma área cuidando da ciência, tecnologia e inovação digital. Dentro desse departamento da Secretaria, nós temos aí diversas pesquisas relacionadas à internet das coisas, ao Brasil 5G, ao desenvolvimento da microeletrônica no Brasil. Temos um departamento na Secretaria cuidando do ecossistema digital, então toda a parte das startups, pesquisa e desenvolvimento em software, capacitação de recursos humanos para absorver as inovações do mundo digital, está dentro dessa área de ecossistemas digitais. E, por fim, nós temos um departamento que cuida das políticas e programas setoriais de TICs, e é onde nós estamos trabalhando para estabelecer, né, uma proposta de estratégia digital para o Brasil, e também é a área que cuida dos assuntos cibernéticos. Fizemos isso porque nós temos a compreensão de que as novas tecnologias e as aplicações, elas têm interação com todas as nossas áreas, sociais, econômicas e até a nossa vida privada. E, nesse contexto, né, dentro dessa nova estrutura da Secretaria, falar de segurança e falar de privacidade é um desafio para nós, cada vez mais atual, num mundo em que cada vez mais temos Big Data, temos computação em nuvem e temos os dispositivos conectados, né? Para dar uma ideia de dados e evidências, né, nós temos no país e no mundo uma verdadeira explosão de tráfego de dados, né, e de dispositivos e pessoas conectadas, né? A internet no mundo, em 10 anos, ela mais do que triplicou. Ela saiu de um percentual de acesso de 12%, um pouco mais de 12% de pessoas com acesso à internet em 2003, para mais de 43% de acessos em 2015. Na América Latina, onde estamos, nós atingimos uma adesão de mais de 54% da população com acesso à internet. Só no Brasil, nós já temos mais de 108 milhões
de acessos ativos de tecnologia 4G. Isso com dados deste ano, né? A pesquisa PNAD TIC, ela identifica que se tomarmos jovens entre 15 a 19 anos, mais de 80% desses jovens já têm acesso à internet. E o que isso vai levar em pouco tempo? O que isso vai levar em pouco tempo? Nós teremos uma geração nova, né? Aí fica esses negócios de gerações, né? X, Y, Z, não sei onde, daqui a pouco vem a beta, delta, gama, enfim. Teremos cada vez mais uma geração adaptada e familiarizada com os serviços digitais. E isso, não tenho dúvida, vai promover profundas modificações em como vivemos, em como nos relacionamos, e isso vai ter impacto profundo a partir da introdução de novas tecnologias, e, em particular, a que nós estamos trabalhando agora no Ministério das Comunicações, no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações de Comunicações. Gravem, eu não vou repetir isso mais, MCTIC, tá? Pode ser MCTIC ou MCTIC, mas eu vou falar MCTIC. O trabalho em torno da internet das coisas. A internet das coisas é uma revolução que está surgindo. Assim como há 5 anos atrás nós tínhamos no Brasil o maior número de acessos à internet, ou praticamente equilibrado, o número de acessos à internet fixa e internet móvel, né, há 5 anos atrás, e hoje, para cada um acesso à internet fixa, nós temos 6 a 7 acessos da internet móvel. A mesma coisa vai acontecer com a internet das coisas. Do ponto de vista do potencial econômico, a internet das coisas representa um PIB mundial entre 4 a 11 trilhões de dólares, de acordo com a pesquisa da McKinsey. E 40% desse PIB virá de países emergentes. No Brasil, hoje nós temos em torno de 12 milhões de conexões máquina a máquina, e a expectativa até 2020 é de que nós tenhamos 42 milhões de conexões. Existem inúmeras pesquisas. Uma das pesquisas diz que, é a que eu gosto de referenciar, que em torno de cada um de nós, em 2025, haverão 7 dispositivos conectados. Isso fará com que o Brasil, em algum momento, tenha mais de 1,5 bilhão de conexões de internet das coisas, né? E isso tudo estará coletando dados, estará coletando informação, estará recolhendo informações em torno de nós. Será do nosso automóvel, será da nossa geladeira, né? E isso traz uma série de desafios de privacidade e segurança. Para falar de um tema que é recorrente na discussão da internet das coisas, nós temos que falar de segurança. O tema de hoje é segurança, estamos com um caráter muito de privacidade, de caráter de direitos humanos, né, de proteção do usuário, né, mas também temos que falar de vulnerabilidades e desafios da internet, que crescem de maneira exponencial quando se fala da internet das coisas, né. Nesse mundo que é hiperconectado e tem um modelo de negócio que é baseado em coleta e uso de dados pessoais, os riscos à privacidade e à exposição indevida de dados pessoais são maiores que nunca, né? Recentemente, né, tivemos aí informações por exemplo, tivemos a eleição do presidente do Senado, e dados a respeito do presidente do Senado foram veiculados na internet. Poderia ser dados de qualquer um de nós. De qualquer um de nós, né? A informação circula pela rede, os dados pessoais estão aí, né? Com as informações que existem hoje na internet, é possível pegar os dados de uma pessoa e publicá-lo em algum site. Você pode usar isso para fazer um protesto, mas pessoas podem usar para fazer algum dano. Então, à medida que o acesso a informações sobre determinada pessoa começa a ficar disponível, e será mais e mais com a internet das coisas, a questão de privacidade e a exposição indevida de dados a preocupação com isso se torna maior do que nunca. E também uma questão de integridade física, né? Com a internet das coisas,
se fala muito em o risco de alguma ameaça deixa de ser o risco físico, próximo. Né? Alguém pode causar um dano a uma outra pessoa remotamente. Suponhamos, alguém tem está num hospital, né, sendo monitorado por determinado sistema de suporte à vida no hospital. Esse sistema de suporte à vida, ele está conectado à internet. Se alguém hackeia esse sistema, tem acesso a esse sistema e pode, enfim, causar um dano. Então, o dano físico não precisa ser mais próximo, ele pode ser remoto. E isso também é uma preocupação quando falamos de internet das coisas. Isso para falar de coisas que acontecem na internet como conhecemos. Mas na internet também passam outras coisas. Sabemos que existe na internet a Darknet, né, onde um conjunto de situações, e aí o Ministério Público pode, enfim, contribuir bastante para a discussão, né, de coisas que existem debaixo da Darknet. Né. Mais recentemente, falando de internet das coisas, falando de segurança da internet das coisas, outubro do ano passado, os Estados Unidos sofreu talvez um dos seus maiores ataques de negação de serviço. Né. E aí foi engraçado que um especialista em segurança, ele colocou no Twitter, né, uma frase que eu gosto, né, que ele disse assim, olha, em um período curto de tempo, nós pegamos um sistema, a internet, que foi construído para resistir a armas nucleares e a tornamos vulnerável a torradeiras. Por quê? Porque o ataque que houve nos Estados Unidos foi um ataque baseado em internet das coisas, em que aparatos que estavam conectados à internet tinham seus códigos de maneira muito singela, estavam disponíveis na internet, foram todos reprogramados e foram usados para atacar grandes empresas dos Estados Unidos. Né. Então, a questão de segurança ela é muito importante quando falamos da internet das coisas, e no Ministério a gente está cuidando, então, dentro do Plano Nacional de Internet das Coisas, estabelecer estratégias nacionais para o desenvolvimento da capacidade nossa relacionada à segurança cibernética, e também ao estabelecimento de estruturas institucionais capazes de lidar com o desenvolvimento da internet das coisas. Então, hoje, existem no Congresso Nacional 2 projetos de lei, na verdade, existem 3, tratando da proteção de dados pessoais. Né. Esse projeto de lei, os especialistas na área de internet das coisas têm nos procurado para dizer, olha, na forma que está, esse projeto ele traz realmente um avanço, mas nos traz uma preocupação do ponto de vista de desenvolvimento da internet das coisas. E qual é a preocupação? Na forma que está lá, existe uma interpretação de que, para cada funcionalidade, ou para cada atualização, ou para cada nova aplicação que surgisse na internet das coisas, o usuário teria que acessar e dar seu consentimento. E isso pode significar um atraso ao desenvolvimento da internet das coisas, então gera essa preocupação. E qual que é a solução para isso? A solução não é nem fazer um olhar 100% para o desenvolvimento econômico, voltado para os serviços de internet, mas também um equilíbrio que proteja a privacidade dos usuários. Né, que eu não tenho dúvida que a privacidade é um dos valores que são mais caros a qualquer sociedade, particularmente ao Brasil, né, é um valor muito caro. E se lá em 96, né, nós tínhamos, talvez o Demi até o conheça, né, um especialista que fez um manifesto chamado Uma Declaração de Independência do Espaço Cibernético, especialista chamado John Perry Barlow, não sei se a pronúncia está correta, mas esse era o especialista, em que ele disse o seguinte, olha, governos, aqui vocês não são bem-vindos. Né? Vocês não têm soberania nesse espaço. O que vale é o código. Né? Isso se tornou bastante popular.
Mas isso lá em 96. Ao longo do tempo, o que se verifica é que essa posição, embora importante à época, né, se tornou relativamente ingênua e pouco realista. Hoje, né, não tenho dúvida de que todo mundo aceita, inclusive a internet, aceita a importância de que haja ações para o combate, por exemplo, à exploração sexual de crianças online. Hoje também é bastante claro para a sociedade que existem alguns temas que a forma como a pessoa vive offline deve ser replicada na maneira como ela vive online. E aqui no CGI, desde 2009, de maneira bem moderna para a época, o CGI, ao aprovar o seu decálogo, ele criou o princípio chamado da inimputabilidade da rede. Parece bastante fácil de entender esse conceito hoje, mas você imagina isso lá em 2009, quando o CGI tomou essa decisão. E o que é o princípio da inimputabilidade da rede? O combate a ilícitos da rede deve atingir os responsáveis finais, e não os meios de acesso e transporte. E deve sempre preservar os princípios maiores de defesa da liberdade, da privacidade e do respeito aos direitos humanos. E isso permanece quando a gente conversa sobre a internet das coisas, né? A privacidade, aqui no Brasil, se tornou cada vez tema mais importante desde 2013, quando tivemos as revelações do Snowden, e o governo brasileiro, junto com o CGI, patrocinou a realização aqui em São Paulo do evento NET Mundial, que foi o primeiro evento de ordem global em que se conseguiu sair com uma declaração final consensuada por todos os atores envolvidos, os membros de governo e os membros da sociedade civil, sejam acadêmicos, sejam empresários, sejam pessoal do terceiro setor, né? E isso depois foi consagrado também no nosso Marco Civil, que é o direito à privacidade, e também fez parte de uma resolução da ONU, patrocinada pelo Brasil e a Alemanha, que consagrou esse princípio de que os mesmos direitos que as pessoas têm offline, elas também devem ser protegidas online, incluindo o direito à privacidade, né? Pois bem, no aspecto e para concluir a minha fala, né, no aspecto do desenvolvimento do Plano Nacional de Internet das Coisas, está claro para o Brasil que nós temos uma oportunidade de desenvolvimento socioeconômico usando a internet das coisas. É uma área que não existe nenhum país que está liderando de maneira assim, numa dianteira muito grande, né? O Brasil, com esse número de acessos que eu mencionei, é considerado o quarto ou quinto, né, 12 milhões de acessos, quarto ou quinto mercado global de internet das coisas. Existe uma oportunidade real para o país e a gente, dentro do Ministério, criando esse plano, nós estamos tentando aproveitar essa oportunidade tecnológica para trazer benefícios sociais e econômicos para o país. O que eu procurei mostrar aqui, que dois aspectos no desenvolvimento da internet das coisas, que tem a ver com o debate de hoje, da internet segura, nós estamos tomando bastante cuidado no Ministério, a questão da privacidade e a questão da proteção de dados pessoais, né? Na questão e aí eu sempre ilustro as minhas falas com casos reais que eu vejo, que eu presencio, e tem um pessoal que eu sempre conto, e ele é um pouco até engraçado, né? Na maioria das vezes eu não gosto de dormir fora da minha casa, né? Eu gosto de dormir na minha casa, né? E quando tenho que vir a São Paulo, eu pego o voo madrugadão, de Brasília para cá, né? Então é um voo que sai às 6 horas da manhã, então eu tenho que chegar no aeroporto por volta das 5 horas da manhã. Para eu chegar no aeroporto às 5 horas da manhã, eu acordo 4 horas da manhã, né? E estou lá tomando meu café, estou lá conversando, eu sempre entro nas redes sociais, né? E numa dessas oportunidades, eu abri minha rede social, tinha lá uma propaganda, lá, um anúncio patrocinado dizendo:
Você tem problemas de dormir? Você tem problemas de dormir? E eu fiquei pensando nas consequências, né, de eu clicar nessa informação. Né? Se eu clicasse naquele anúncio patrocinado que dizia, você tem problemas de dormir, nós temos a solução, em algum lugar do mundo ficaria registrado que o Max tem problemas para dormir. E aí o Max sofreria uma avalanche, né, de anúncios de produtos para o Max dormir. Né? Então, receberia anúncios lá de travesseiro de pena de ganso, lençol de linho do Egito, enfim, colchão magnético, qualquer tipo de informação que pudesse levar o Max a dormir seria oferecida ao Max. Mas isso não porque o Max tem problema para dormir, porque não é o caso. Porque o Max clicou em alguma coisa e o código é a lei, e não deveria ser, deduziu que o Max, então, é um Max da insônia. Então, quando estamos falando do desenvolvimento das tecnologias novas, nós temos que tomar à frente e aproveitar a oportunidade para trazer melhores serviços para o país, aproveitar as oportunidades de desenvolvimento econômico, mas temos que cuidar da privacidade e da proteção dos dados das pessoas, porque isso é fundamental. Essa é a minha fala, Tiago. Agradeço a oportunidade, acho que o Tiago não está aqui, agradeço a oportunidade e tenham todos um excelente dia de trabalho. Tenho certeza que a organização aqui foi muito feliz, no sentido de que, ao longo do dia, teremos a oportunidade de ouvir a opinião empresarial, a opinião do terceiro setor e a opinião de governo sobre a temática da segurança na rede. Muito obrigado. Bom dia a todos.